Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez. E agora nesse nosso bate-papo de hoje, nós vamos começar a mostrar, né, alguma simbologia própria aí dos circuitos de rede de dados, né, das redes de computadores, e vamos começar já a nos acostumar com a simbologia que a Cisco usa para representar esses equipamentos e estas conexões. O padrão que a Cisco utiliza é um padrão mundial. Então, mesmo que vocês estejam frequentando outros cursos que não sejam esses oferecidos pela Academia Cisco, essa simbologia vai estar sempre presente, tá? Ela é uma simbologia que foi muito bem aceita, muito bem adotada, até por conta do simulador de redes, né, que é o Packet Tracer, que vai permitir que a gente desenvolva alguns cenários, algumas montagens, mesmo sem ter os equipamentos físicos em mãos, né? E nesse momento ainda de distanciamento social, né? Inclusive não ter a presença física na própria escola. Então, no vídeo passado, eu apresentei para vocês rapidamente ali o conceito de redes, e lá eu falava para vocês que toda vez que a gente conecta dispositivos entre si para compartilhar dados ou recursos, a gente está falando de uma rede de dados, né? É óbvio que o termo rede de computadores, né, ele vem aí ao longo do tempo com uma conotação direta aos dispositivos computadores conectados. Mas hoje a gente sabe que existem os mais diversos tipos de equipamentos, né, e que a gente pode conectá-los entre si. Até eu falei lá rapidamente da internet das coisas, né? E hoje a gente fala novamente. Então, vamos avançar aqui um pouquinho no NetAcad. E antes de falarmos aqui dos dispositivos, eu quero mostrar para vocês aqui alguns exemplos de recursos que a gente pode compartilhar em uma rede. Tá? Óbvio, a gente vai conectar dispositivos, vai colocar fios, vamos usar rede sem fio para conectar. Mas o que a gente pode compartilhar basicamente? Então, a gente pode compartilhar serviços de impressão e de digitalização. Podemos compartilhar dispositivos de armazenamento. Ou seja, você pode compartilhar um disco rígido, uma unidade ótica, uma unidade de armazenamento de dados externa. Você pode ter dentro de um escritório, dentro de uma empresa, uma aplicação chamada banco de dados, onde vários computadores vão acessar essas informações, vão alimentar esse banco de dados e vão obter retorno dessas informações. Numa rede de computadores, a gente pode ter acesso a informações que estão armazenadas em outros computadores, como por exemplo fotos, arquivos de texto, planilhas. E a gente pode, né, num exemplo muito mais próximo hoje em dia, compartilhar a nossa agenda de trabalho entre um computador e um smartphone. Ok? Então todas essas possibilidades representam recursos que a gente pode compartilhar em uma rede de computadores. Então vamos agora começar a definir a parte técnica dessas redes de dados, né? Então nós temos dois tipos de dispositivo, ok? A gente tem o periférico e a gente tem o dispositivo host, ok? Qual que é a diferença entre o dispositivo host e o dispositivo periférico? O host ele pode transmitir e receber informações. O periférico só as recebe ou só as transmite. Ok? Então vamos lá, olha, um computador desktop ele é um host, porque ele recebe e transmite. A mesma coisa do notebook e do servidor. Ok? Tablets também são hosts, assim como os smartphones. Uma impressora, tá? A impressora em essência, ela não é um host, ela é um dispositivo periférico. Ela recebe dados e faz a impressão. Eu sei que você vai dizer assim para mim, professor, mas tem as multifuncionais, que são scanner, que a gente consegue enviar. Ok, mas aqui nesse momento a gente trata apenas do objeto impressora. Tá bom? A impressora, unicamente, ela é um dispositivo periférico. O scanner, né? Se a gente analisar o scanner simples, o scanner é um dispositivo periférico. Ok? Ele vai fazer a leitura do original, né, da imagem que está no seu vidro e vai transferir pelo cabo.
O telefone IP não é o telefone comum. O telefone IP ele é um dispositivo host por essência, tá? Ele pode receber informações e pode transmitir informações. Agora vamos falar um pouquinho da câmera, tá? A câmera, também como a impressora, também como um scanner, como um elemento isolado, apenas câmera, ele é um dispositivo periférico. Mas hoje, né, com a internet das coisas, as câmeras acabaram absorvendo várias funções. Então você pode ter um sensor de movimento acoplado a esta câmera, que vai transmitir dados para um computador e vai ligar um alarme, por exemplo. Tá? Você pode ter um sensor de luminosidade que, ao perceber que a luminosidade está muito baixa, vai acionar um dispositivo de iluminação infravermelha. Então, a câmera hoje, com a internet das coisas, ela deixa de ser um dispositivo periférico e passa a ser um host. Ok? Assim como os multifuncionais. Tá? Quando eu falo de multifuncional, eu estou associando aí impressoras, scanners, aparelhos de fax, qualquer outro dispositivo que a gente possa ter. Tá ok? Então a grande definição de host é o dispositivo que pode receber e transmitir dados para essa rede de dados. E o dispositivo periférico é aquele que só recebe dados ou só transmite. Ressaltando essa condição de que vários dispositivos podem se misturar e aí eles passam a receber e transmitir. Mas a gente aqui tratou os dispositivos em essência. Como a gente disse, né, uma rede de dados ele conecta dispositivos, a gente vai ter um tipo de equipamento chamado dispositivo intermediário, que muitas vezes vai conectar equipamentos dessa rede entre si. É óbvio que quando a gente fala de redes naquele modelo bem simples, como que eu desenhei na aula passada, eu estava ligando um computador ao outro diretamente, né? Mas não é esse o cenário que a gente encontra na grande maioria das vezes. A gente tem escritórios, a gente tem prédios, todos eles conectados. Então é impossível que você faça essa conexão direta sempre entre computadores. Então a gente vai ter entre os hosts, né, entre os periféricos, dispositivos intermediários. Esses dispositivos intermediários eu começo a apresentar para vocês aqui. Olha. Esse dispositivo com as setinhas para a esquerda e para a direita é o que a gente chama de switch. Esse dispositivo cilíndrico aqui, né, a gente chama de roteador. Um outro elemento cilíndrico, mas com duas anteninhas, é o roteador sem fio. Esse com essa simbologia, né, dessas ondas senoidais aqui dentro é um access point. E por fim este com as bolinhas é o que a gente conhece por modem. Fiquem tranquilos que durante aqui as próximas aulas, durante os próximos encontros, nós vamos detalhar o que cada um desses dispositivos faz. Tá? Mas basicamente eles são utilizados para conexão de redes, para interligação de hosts e periféricos. No real, na vida real, muitas vezes eles não se parecem com essa simbologia. Tá? Mas é importante que você entenda que isso é uma representação para este dispositivo. Tá ok? O roteador, talvez você já tenha ouvido usar esse termo, né? Alguém já pode ter dito para você lá na empresa, o roteador parou de funcionar. Ou, né, o access point não está permitindo que o meu celular se conecte. A internet, quando chega na sua casa, né, ela tem um modem lá, é um equipamento que a gente também vai tratar aqui, tá bom? Eles são dispositivos intermediários e a função desses dispositivos intermediários é fazer a conexão entre os hosts dentro da nossa rede. Prosseguindo, a gente tem agora as mídias de rede, como eu comentei com vocês na aula passada. E aqui a gente tem a representação visual desses elementos. Então aqui a gente tem a conexão por cobre ou por cabo, como eu falei, né? São fiozinhos de cobre que a gente tem aqui para fazer essas conexões. Eu acho que você já viu este tipo de cabo em algum lugar. Pode ser na sua própria casa, na escola, em algum outro lugar. Tá? As conexões sem fio, com essas anteninhas, né, muito bem características. Tá? Você deve ter aí na sua casa.
deve ter no seu trabalho. Por fim, a conexão por fibra ótica, que é uma conexão muito específica, um fiozinho de vidro muito fininho, muito sensível, mas também muito veloz, muito poderoso. Então a gente tem este tipo de representação. Isso aqui é o que a gente vê, né? Isso aí é o que a gente observa. Mas na hora de fazer um esquema de redes, né, para representar a conexão entre redes, a gente não usa isso aqui. A gente vai usar esta outra simbologia, ó. Mídia LAN, não se preocupe com esse termo, na próxima aula a gente vai explicar o que é, mas é uma linha contínua. Uma mídia WAN, que a gente também vai explicar o que é, tá? Uma mídia sem fio, tá? Ó. E uma nuvem de rede, né, que é a própria internet, tá bom? Então, retomando aqui, estes elementos serão representados nos nossos circuitos por esta simbologia. Tá? Então vamos nos habituando a ela. Isso aqui são os meios de propagação, tá? Que eu comentei com vocês na aula passada. Essa aqui é um meio de propagação cobre, ok? Esta aqui é um meio de propagação fibra, mídia sem fio, internet, tá ok? Então nós vamos ter representações específicas que aqui ao longo do capítulo a gente vai trabalhar. Bom, aqui uma pequena atividade para a gente resolver juntos aqui para entender bem o que é este tipo de dispositivo, né? Então a gente tem aqui, olha, este equipamento, tá? Esse equipamento é um dispositivo host, intermediário ou mídia de rede, tá? Este é um equipamento intermediário, um dispositivo intermediário que vai receber informações e vai conectar hosts. Então eu vou marcá-lo aqui, ó. Um telefone VoIP, né? O telefone VoIP, como eu disse para vocês, ele é um dispositivo host. Então a gente tem esta classificação. Esse raiozinho aqui, que na verdade é a representação de uma mídia, ela é uma mídia de rede, ok? Este dispositivo com setinhas para a esquerda e para a direita é um dispositivo intermediário, porque a gente vai conectar hosts nesse elemento aqui. Então eu fiz a marcação. Este elemento aqui é um servidor de rede, tá? Pode ser um servidor de e-mail, de internet. Esse elemento vai receber dados e transmitir dados, então ele é um dispositivo host. Esse é um celular, um tablet, né? Uma representação bem genérica. Ele pode receber ou transmitir dados, tá? Então a gente tem essa diferenciação. Esses dois caras aqui, dispositivos intermediários. O telefone VoIP, o servidor e o celular são dispositivos host. E esta simbologia é o que a gente utiliza para mídia de rede. Se eu mandar verificar, a gente tem aqui todas as opções como corretas. Você viu ali que apareceu uma mensagenzinha de incorreto, mas há um erro aí na plataforma indicando, tá bom? Então a gente tem aqui todas as simbologias de forma adequada. Então, pessoal, o meu recadinho de hoje era este, né? Vamos avançar um pouquinho mais. Então a gente viu lá o que a gente pode compartilhar numa rede, arquivos, imagens, documentos, mídia, unidade de disco rígido, unidade ótica, isso a gente pode compartilhar numa rede. Vimos a diferenciação entre dispositivo host e dispositivo periférico. Explicamos aí rapidamente as diferenças e observamos alguns. Falamos também da definição de dispositivos intermediários, que vão fazer a conexão entre os hosts e os periféricos dentro da rede. Temos vários dispositivos intermediários. Eu mostrei lá para vocês o roteador sem fio, o modem, o switch. Tá ok? E falamos aqui finalmente da representação das mídias de rede ou dos meios de propagação, do cobre, da fibra ótica e do ar. Bom, espero que tenha sido útil. Caso seja necessário, entre em contato para eventuais dúvidas e vamos caminhando. Um forte abraço a todos, a todas e até mais.